Está super confortável. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu vou falar em nome da Câmara Satisfactio. E aqui eu cumprimento todos vocês na pessoa da Joyce, tá bom? Vou usar a Joyce aqui, Joyce Teixeira aqui, que é a diretora administrativa da Câmara. E eu trabalho com eles na parte técnica da mediação. Então, a Satisfactio é uma Câmara aqui em Minas, em Belo Horizonte, uma Câmara de Mediação e Conciliação, uma Câmara privada, credenciada junto ao Tribunal de Justiça, que tem trabalhado com negociações amplas e também com realizações de mediações e conciliações, judiciais e extrajudiciais. Judiciais que eu falo o seguinte, não judiciais, mas extrajudiciais levadas à homologação junto ao Sejusc. Bem, a Câmara, ela tem quanto tempo, Joyce? Um ano e pouquinho? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses aí de existência. Então, a Câmara começa os seus trabalhos há pouco tempo, nós temos caminhado aí. E um dos objetivos do Dr. Paulo Lasmar, que é o fundador aí, que é o nosso diretor, é a disseminação dessa cultura da paz e de uma advocacia colaborativa. O Dr. Paulo é advogado, ele acredita numa advocacia colaborativa, então esse projeto de um núcleo autocompositivo partiu de um sonho, de uma crença que ele tem, de uma advocacia diferente, trabalharmos em parceria com mediadores, com conciliadores e com negociadores. Então, isso é muito legal, eu acredito, né, nesse projeto, por isso eu estou lá com eles desde antes disso tudo acontecer. A minha entrada lá foi algo assim de um curso que eu ministrei para o escritório, junto com uma outra mediadora, com uma outra negociadora. E a partir desse curso nasceu o projeto Satisfactio, nasceu aí uma câmara de mediação. De um núcleo autocompositivo virou uma câmara de mediação. Bem, por que dessa live? Por que de convidar o Marcelo e por que de convidar a Ana, né? Bem, primeiro porque o Marcelo é meu grande referencial na mediação hoje aqui no Brasil, né? Eu sempre falo isso na Câmara, eu sempre falo com os meus alunos, os cursos, né? Tanto na graduação quanto os cursos de formação. O Marcelo é meu referencial, sabe? Então, quando eu penso em trabalhar, assim, minhas dúvidas eu tiro com eles, tudo que eu peço, eu sempre vou lá beber na fonte. Então, ter a oportunidade de estar com ele, com a Ana, também, que é uma pessoa de extrema sabedoria, de extrema humildade em compartilhar. A Ana é muito humilde, né? Você tem uma singeleza em doar o seu conhecimento que é encantador. Então, assim, estar no meio de vocês dois, que eu comecei brincando, é algo muito satisfatório. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, né, de vocês terem aceitado o meu convite, de estarmos aqui, de estar tendo acesso a pessoas que talvez eu nunca tenha esbarrado aí, mas estou vendo esses rostinhos novos. Isso, para mim, me deixa, assim, êxtase. Eu não sei vocês, mas ver pessoas me deixa extremamente envolvidas e me dá uma potência interna muito grande. Enfim, nós estamos aqui para conversar porque a Câmara, ela acredita na negociação. A Câmara Satisfactio, ela quer mesmo trabalhar a negociação para além dos seus clientes. Ela quer disseminar isso, principalmente no nosso contexto, do que a gente está vivendo hoje. Eu estava dizendo há pouco para o Marcelo e para a Ana que eu acho que o nosso segundo semestre vai ser super aquecido para negociações das mais variadas espécies. O nosso recorte hoje são as relações familiares, então são as negociações no contexto das famílias, de que forma nós podemos potencializar a gestão dessas famílias através de uma negociação estruturada, mas a negociação vai crescer muito. Então, a Câmara está pensando muito nisso, a Câmara quer investir nisso, a Satisfactio quer trabalhar uma conscientização. Então, para além de atingir um público, que é claro que se eu falar para vocês que a gente não quer, é mentira, claro que a gente quer, mas nós queremos também trabalhar uma conscientização de que nós temos à nossa disposição novas possibilidades de gerenciamento de conflitos, principalmente a partir dessa experiência que a gente está inserido, tá bom? Bem, só dando essa introdução, quem que vai falar aqui hoje, né, gente, comigo? Um pouquinho do Marcelo. Eu acho que é importante eu até apresentar para as minhas parceiras de Câmara, que eu não tive contato físico com ela, Fernanda está aqui, Bárbara está aqui, Joyce está aqui, e se eu não estiver vendo mais alguém, vocês me perdoem, que eu estou só numa tela.
O Marcelo, além dele ser minha referência, né, em negociação aqui no Brasil, ele é sócio-diretor da M9GC, então, dessa empresa de gestão inteligente das diferenças, e o nome já é extremamente interessante. Ele é mediador avançado do ICFML, ele é cofundador do Meeting de Negociação. Para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho, os projetos que o Meeting vem desenvolvendo. Ele é professor em negociação, mediação e resolução construtiva de conflitos, e ele ministra esses cursos em várias organizações, procuradorias, correios, Ministério Público, AGU. Então, Marcelo, assim, tem uma experiência enorme em negociação. Então, ninguém melhor do que o Marcelo Girardi para estar compartilhando com a gente informações técnicas sobre mediação, principalmente dentro desse projeto estruturado, que é o projeto de Harvard que o Marcelo trabalha. A Ana, eu saio assim daquele formato mais técnico, sério do Marcelo, assim, apesar de que ele é todo zen. Aí eu entro na Ana, né? A Ana é aquela flor de lis, né? Toda. A Ana está no direito de família. A Ana para mim é a flor de lis. Então a Ana é a nossa outra convidada aqui da Câmara. Ela é mediadora desde 2002, então a Ana tem uma experiência enorme para estar compartilhando com a gente. Ela atua principalmente na área civil, na área de família, e ela trabalhou, gente, ela foi coautora, eu não sei se vocês conhecem, daquela cartilha do CNJ, cartilha de divórcio para pais e divórcio para os filhos. A Ana trabalhou nessas cartilhas, e ela lançou um livro também recentemente aqui em BH, com um professor e até com a Graziele Mello, o livro Conflitos Após a Morte, né, a mediação aplicada ao direito das sucessões. E a Ana atualmente está enquanto presidente da Comissão de Mediação do IBDFAN-DF. Ela está aí com essa função linda e extremamente com muita responsabilidade aí no âmbito do IBDFAN, da Comissão de Mediação. E nós estamos aí, né? Nós estamos no meio, estou com eles nesse momento aqui desse bate-papo com vocês. Fiquem à vontade para usarem o chat. Desde já, a Câmara Satisfacto agradece a presença tanto dos professores quanto de vocês, né, que estão fazendo isso acontecer. E nós já vamos começar a falar, né, sobre nosso recorte, a nossa temática dessa noite, para que a gente possa ser produtivo e gerar frutos em nós e em vocês. Pode ser, Marcelo? Pode ser, Ana? Pode ser, pessoal? Tranquilos? Bem, por que a gente pensou em trabalhar a temática negociação? Eu já havia dito anteriormente que eu penso que essa temática vai crescer muito. E negociar, muitas vezes, é compreendido de uma forma diferente daquela pela qual nós trabalhamos, enquanto negociadores, enquanto mediadores, enquanto conciliadores, enquanto advogados, negociadores. Nós vamos partir da premissa de que a negociação é uma comunicação bidirecional voltada a um objetivo, a uma meta, a construção de um possível acordo. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva da negociação linkada nesse processo comunicacional entre pessoas. Então, enquanto um processo nos diz respeito a um movimento, a negociação é um movimento, mas esse movimento ele não é desarranjado, ele não é de qualquer forma. Esse movimento ele precisa ser organizado, e esse movimento que vai e volta, ele precisa se estruturar em etapas, ele precisa estar atento à presença de alguns elementos que são fundamentais para que essa negociação seja bem sucedida. Então, é um pouquinho disso que nós queremos falar com vocês. Nós queremos trabalhar que a negociação não pode acontecer simplesmente de sentarmos à mesa e vamos conversar, vamos ceder, vamos calar ou vamos combater. Não. Nós estamos aqui hoje para trazer para vocês a perspectiva de que a negociação estruturada dentro da gestão dos conflitos familiares pode ser uma ferramenta extremamente hábil para trazer aí a consecução desses conflitos. E dentro dessa perspectiva, fica aí a nossa reflexão de que nós vamos partir do pressuposto que todos, e aí quem não conhecer, dá uma mãozinha aí ou no chat,
de que nós vamos começar a trabalhar as perspectivas de uma negociação, o quê? Baseada em princípios, de uma negociação baseada em interesses. E nós não vamos trabalhar na noite de hoje de uma negociação por barganha, uma negociação distributiva, ok, pessoal? Nós vamos trabalhar, nós vamos falar com vocês nessa noite as possibilidades que uma negociação integrativa pode potencializar para o gerenciamento de crises que estão acontecendo, estão eclodindo dentro das famílias. E muitas vezes pode ser a nossa família, porque nós não estamos fora, né? E para a gente reconhecer a importância da negociação, é muito importante que nós nos demos conta de que nós precisamos negociar conosco. Então, Marcelo e Ana, eu acho muito interessante, todas as vezes que eu começo a falar dessa temática, eu gosto sempre de dizer que nós precisamos aprender, antes de indicar a negociação para os nossos familiares, para os nossos clientes, nós precisamos aprender a negociar conosco. Correto? Nós precisamos nos identificar aí quais são as nossas necessidades não atendidas ou ameaçadas, quais são os interesses que estão subjacentes a essas necessidades e o que eu quero fazer, aonde eu quero ir, né? Então, eu preciso desse autoconhecimento em negociar comigo mesma para que eu possa falar para o outro que isso funciona, porque funcionando com a gente, nós conseguimos falar de como pode funcionar na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Ok? Feito essa consideração inicial, eu passo aí a minha bola, a gente vai fazer sempre passa bola, vamos assim dizer, né? Eu estou passando aí agora para o Marcelo compartilhar com a gente, a partir dessa fala inicial, dessa negociação estruturada, desses elementos, desse processo circular, desse movimento que é necessário para a gente colocar as pessoas. Aí, Marcelo. Obrigado, Ludmila. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, Ludmila. Obrigado pelo convite feito principalmente, né, via Satisfactio. É uma honra grande estar aqui, dividir esse painel com a Ana também e fazer esse bate-bola. E é um bate-bola mesmo, a gente vai só criar aqui uma situação específica para vocês também trazerem as reflexões de vocês, principalmente algumas dúvidas, pontos que a gente pode conversar aqui, questões que podem estar acontecendo, enfim. Mas a ideia é direcionar nesse contexto, ou seja, quando a gente falou assim, como otimizar a negociação, né? O conhecimento da negociação nas mediações de família. A ideia é exatamente essa, como dar um aporte, como a gente conseguir dar uma visão mais ampla, mais segura, mais estruturada, quando a gente vai prestar um serviço profissional. E é daqui que eu parto, né? Eu acho que a gente, quando vai fazer mediação, a gente começa a perceber cada vez mais que nós estamos oferecendo um serviço. Como um engenheiro faz, como um médico faz, como um advogado faz. Nós estamos ajudando outras pessoas a negociarem melhor, a resolverem suas diferenças, a conseguirem sobrepor os seus impasses. E isso passa por, claro, se você está sendo chamado como um amigo, como um familiar, para ajudar numa situação específica de família ou de amizade, num contexto assim, claro, também você está fazendo mediação ali, ou você está ajudando aquelas pessoas. A gente está falando de uma mediação profissional. Quando a gente fala da mediação profissional, outros elementos são envolvidos aqui, outras responsabilidades, outras expectativas, né? Então, parte do pressuposto de que nós estamos aqui naquele momento pro bono ou tendo um honorário envolvido, nós estamos realizando um trabalho, né, que é para ajudar as pessoas a resolverem suas diferenças. E nesse sentido, quando a gente fala de negociação e como que a negociação pode otimizar, é muito amplo quando a gente traz esse universo da negociação. A negociação, vista de forma ampla, já é um universo. Levando em consideração que quando a gente fala de negociação, nós estamos falando de um
um processo, a gente pode até chamar de uma disciplina, né? E depois, quando vocês forem a Minas, ali em BH, conversem com a Ludmila, marquem um café e vão conhecer o que a Ludmila está fazendo no ambiente educacional também. Não é só dentro da Câmara, no trabalho com o atendimento, também nos tribunais, mas principalmente no meio educacional, né? Formando, ajudando a formar os novos profissionais, os novos advogados, os novos profissionais de direito que estão chegando no mercado. Trabalho fantástico, assim, de muita garra, de conseguir estruturas, né? Porque se acredita naquilo e também se consegue fazer que aquilo funcione. Eu estou querendo dizer que, de alguma maneira, a negociação ela pega emprestado de várias áreas, né? Então, se a gente estivesse falando de uma disciplina, a gente está falando de uma disciplina que está sendo estruturada, ela é muito nova. Ela é assim, um recém-nascido, né? Perto das outras disciplinas, que já vêm durante séculos e algumas milênios, né? sendo desenvolvidas e entendidas. Mas é importante a gente também se dar conta de que a gente está num mundo em transformação muito rápida, com uma velocidade que a gente ainda não se deu conta. Então, hoje, a gente tem profissões que há 10 anos atrás a gente nem sonhava. Daqui a 5 anos, a gente vai ter profissões que sumiram, que hoje estão sumindo, ou atividades que estão sumindo e dando lugar a outras profissões. E eu tenho, assim, muita convicção. Já tinha sem os relatórios, e hoje cada vez mais os relatórios mostram estudos feitos por grandes empresas de consultoria, por grandes empresas de RH, grandes empresas de management, mostrando quais são as atividades que serão mais valorizadas num futuro próximo. Futuro próximo quer dizer 5 anos. 5 anos, muita coisa mudou. Por exemplo, no final do ano passado, ninguém imaginava que a gente estaria agora, em maio, nessa situação, né? O mundo virando de cabeça para baixo. Vocês imaginam o que vai acontecendo daqui para frente? Ou seja, as previsões são muito tênues. E a negociação, e eu diria a negociação como um todo, a facilitação, né? Todas as profissões que vão derivando desse processo, que a gente pode chamar de negociação, de interação social, de tentativa de resolver com o outro ou com os outros questões importantes, processos que derivam dali, como a mediação que deriva dali, como a facilitação do diálogo, como tantas outras possibilidades. Outro dia, eu e a Ana, numa situação aqui, no começo do ano, a gente estava fazendo um trabalho em conjunto com a Tânia Almeida, e a gente estava batendo um papo, jantando, e eu gostei muito de um aspecto que a Tânia pontuou, que é, na conversa com mediadores, chamar atenção sobre o tanto de outras possibilidades que existem quando a gente começa a entender o universo da resolução construtiva de conflitos. Que não só a mediação em si. Eu estou vendo aqui a Ana Paula, que está com a gente. A Ana Paula faz trabalhos fantásticos com as empresas, com ambientes corporativos, com equipes, e é mediadora, e facilitadora, e trabalha com processos de negociação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, existe um leque enorme. Hoje a gente está trazendo para o ambiente familiar. E daqui a 5 anos, quem estiver se desenvolvendo com seriedade, não só os mediadores, mas os advogados que estão aqui, os psicólogos, temos publicitários, pessoas de várias áreas que falam, gosto do tema, me interesso sobre o tema e assim por diante. A gente tem aí um leque enorme. Por que eu estou comentando sobre ser grande e a gente poder especificar? Porque a negociação ela vem puxar, ela vem pegar emprestado da comunicação, ela vai beber na fonte da psicologia, ela pega muito conhecimento da área da sociologia, da antropologia, do direito, da economia, das neurociências. Olha só que interessante.
todas as áreas que podem ajudar a explicar o ser humano quando ele tem uma necessidade de interagir com o outro e de forma mais madura conseguir resultados melhores. Ou seja, a gente está aqui construindo juntos uma ciência que vai nos permitir amadurecer como sociedade, como indivíduos. E talvez uma das áreas mais delicadas, né, que podem, que dependem e que pedem muito a mediação, as práticas colaborativas, a facilitação de diálogos, a negociação, seja o ambiente familiar. Eu vejo advogados se especializando cada vez mais em negociação, e como eles conseguem transferir depois esse trabalho para junto dos clientes. Tanto para negociar junto com o cliente, com o outro lado, quanto também para se preparar para participar de mediações. No curso, faz um ano que a gente estava em Cambridge, fazendo a primeira turma de um workshop que acontece há 25 anos, que foi criado pelo próprio Roger Fisher, que é o fundador do método de negociação baseada em interesses, o método Harvard de negociação. E nesse workshop, Ivone estava lá com a gente, e aqui algumas outras pessoas, que eu não estou enxergando aqui provavelmente, mas você lembra, Ivone, a gente tinha uma turma de 60 pessoas praticamente, e 2/3 dessa turma eram advogados. Lembro. Lembra? Perfeitamente. A maioria das pessoas que estavam lá eram advogados, e estavam ali felizes da vida, aprendendo, gostando, achando interessante, e de alguma maneira se preparando para os novos cenários, para as novas situações, para os novos desafios. A área de família é um grande desafio para aplicar esses métodos. É um grande desafio e uma área aberta. Leva esse aqui. A gente tem, por exemplo, muitas situações onde muitas vezes os advogados não sabem nem do ponto de partida para se planejar para uma mediação. Então, claro, o que eles vão usar de maneira geral? O que já tinham como mapa habitual. O mapa habitual, eu diria assim, é muito limitado. É como se fosse um software, um aplicativo bem antigo. Sabe? Bem desatualizado. Sabe quando você está na frente de um computador que está com aquelas versões todas lá atrás e ele tem hora que ele consegue fazer alguma coisa, ele aceita um arquivo, ou tem hora que não aceita? É isso. Ou seja, a gente tem hoje aplicativos muito mais potentes que resolvem de uma maneira muito mais adequada, que respondem de uma maneira mais adequada às novas necessidades que a gente tem. E a gente não usa muitas vezes. A gente não se dá conta que a gente precisa parar e atualizar. Precisamos atualizar os nossos softwares, nossos aplicativos, nossos modelos mentais, nossa forma de ver o conflito, de resolver o conflito, de levar novas possibilidades para o cliente. Há quantos anos que os mediadores falam com todas as letras e gritam, gente, nós estamos aqui. Vamos começar a utilizar a mediação. Vamos começar a tentar utilizar. E muitos advogados já estão aderindo. E muitos outros, às vezes, estão começando a entender como é que funciona. E muitas famílias também já estão aderindo. O ponto é, quanto mais nós entendemos sobre todo o processo que dá a base para esse trabalho, melhor a gente vai realizar esse trabalho. Então, se de forma geral nós não temos uma estrutura, e aí eu vou gastar mais 5 minutos para a Ana, e aí a gente vai começar a fazer alguns bate-bolas, porque é importante também ver como é que a gente pode colocar isso na prática, né? Se a gente não tem uma estrutura, a gente precisa fazer isso, se colocar no espelho e falar, tá, qual é a minha estrutura? O que eu uso para negociar? Tecnicamente. Como é que eu explico isso tecnicamente? Como é que eu me preparo? Com base em quais referências? O que eu uso para me manter dentro do plano que eu
imaginei que poderia funcionar? Como é que eu preparo esse plano? Como é que eu uso? Como é que eu me mantenho nesse plano? E depois, como é que eu avalio o que eu fiz? Porque se a gente começar a comparar com outras situações, por exemplo, os médicos têm um protocolo, os advogados têm um protocolo, os engenheiros têm um protocolo de como trabalhar, de como estabelecer um percurso de planejamento, de verificação, né, para que as coisas não saiam dos trilhos, para que aquele produto tenha realmente uma solidez. Os arquitetos têm um protocolo, ou seja, todas as profissões têm um protocolo que assegura que aqueles profissionais vão ter uma capacidade sólida de realizar aquela atividade. Então, qual é o protocolo para atuar em uma mediação? Tem vários. Um deles que pode nos ajudar bastante é utilizar o método testado há 40 anos em vários contextos. Contexto internacional, conflitos entre nações, conflitos sociais, business, área comercial, área corporativa, todos os contextos, e área familiar. Por quê? Porque todos os conflitos, de forma geral, têm os mesmos elementos de base para serem analisados. Por isso que os treinamentos desse método, eles são feitos com profissionais da área da medicina, da área petrolífera, da área da advocacia, aonde for. Não importa a área técnica, o processo é que vai fazer a diferença. Se o processo está bem estabelecido, ele pode ser replicado em qualquer área para ter sucesso. Na área de família não é diferente. Talvez na área de família seja ainda mais importante você ter um advogado que conheça bem de negociação estruturada e mediadores que conheçam bem desse processo estruturado de negociação que depois são aplicados ao longo das etapas de uma mediação, conduzidos, ajudados, auxiliados por um terceiro, que é o mediador. Porque se os advogados têm bem claro, ou cada vez mais claro, essa estrutura que fatalmente leva para um comportamento, para uma abordagem mais colaborativa, eles prestam um grande serviço para os clientes que estão dentro de, normalmente, situações onde a emoção, onde os sentimentos falam muito alto. Os advogados têm a capacidade de dar o aspecto de racionalidade, de resolução racional de situações, que muitas vezes os clientes não conseguem. E o mediador ajuda nesse processo todo ele ajuda nesse processo a fazer com que as pessoas consigam reorganizar os seus percursos de resolução daquelas situações importantes. Então, se a gente está falando de interesses, ponto de partida, né, o que move as pessoas, se nós estamos falando de pensar em como satisfazer esses interesses, e não satisfazer esses interesses de forma unilateral, e sim com todas as pessoas que estão envolvidas ali diretamente e indiretamente. Se a gente está pensando em como justificar, como consolidar, como dar força para as opções que são colocadas na mesa, como ajudar os outros, né, a entenderem que o sentido daquilo que está sendo proposto, se a gente está pensando em uma forma de como que a gente estruturaria um compromisso, um acordo aqui, que a gente pudesse chamar esse acordo de inteligente, ou seja, esse acordo é possível ser colocado na prática. Como é que a gente vai pensar em o que a gente vai fazer se a gente não conseguir fechar um acordo aqui?
quais são as nossas alternativas, o que a gente pode fazer fora dessa mesa de negociação. Às vezes até assim, o que a gente vai ter fora da negociação? E às vezes ele não é tão interessante quanto a negociação, a possibilidade da negociação que a gente tem. E mais, como é que a gente vai estruturar toda essa conversa, todo esse caminho, né, possível, criativo? Né? Que bases que a gente vai dar? Como é que a gente vai montar uma fundação que seja capaz de suportar a construção que a gente vai fazer? Ou seja, como é que a gente vai se comunicar? E como é que a gente vai estabelecer uma boa relação de trabalho? Essas bases, que são 7 referências, né, ajudaram a criar acordos de paz no mundo todo, ajudaram empresas a salvar fusões e ajudam famílias a salvar vidas, né? As próprias, na verdade, dos filhos, de si mesmo, de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, é possível otimizar, né? Como é que a negociação pode otimizar o trabalho nas mediações de família? Entendendo bem o processo de negociação. E aí começar a aplicar nos casos práticos. E como a Ludmila falou, a gente está passando as bolas aqui. Então eu vou passar a bola agora para a Ana, feita essa introdução também, né? E como é que a gente pode ir visualizando a aplicação, né, desses fundamentos, eu chamaria de negociação, para que as nossas mediações em família, tanto para os advogados quanto para os mediadores, mas sobretudo para os mediandos, fique mais clara, mais tangível e com um controle maior sobre o resultado. Então, bola no campo da Ana. Boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer muito a Ludmila pelo convite, a Satisfactio, a presença de todos vocês. Falar depois desses dois é muito complicado, viu? Mas vamos lá, eu gosto muito de falar sobre a mediação. Tem alguns aqui que foram meus alunos, muito queridos. Enfim, uma coisa que fez uma grande diferença na minha vida como mediadora foi entender como a mediação poderia me ajudar na mediação. Porque a gente vive falando que mediação é uma negociação assistida por um terceiro. E quando eu dou aula, eu falo, o mediador tem que entender bem de negociação. Só que eu tive que virar a chave, como a Ludmila falou bem no início, a gente tem que aplicar na nossa vida. Então, eu tive que estudar um pouco mais sobre a negociação. E depois, com o Marcelo também é meu mestre, eu pude fazer as vinculações de como utilizar a negociação na mediação e como ajudar aqueles advogados a utilizarem a negociação. E para tornar a coisa de uma forma mais prática, eu resolvi pegar um exemplo bem simples, mas que vocês vão ver depois que dá para aplicar em casos mais complexos, em situações que a gente está vivendo atualmente da pandemia. Mas a gente tem que começar no beabá, para a gente conseguir pegar aqueles 7 elementos. Para quem não conhece a negociação baseada em princípios e em interesses, a gente quer deixar aqui o gostinho para que vocês conheçam. E para quem conhece, começar a ver a aplicação dessa negociação no nosso dia a dia, nas nossas mediações, nos que são advogados aqui, como trabalhar a negociação nos casos de família. Então, eu vou pegar um caso muito simples. Um ex-casal, pais, que já passaram por um divórcio judicial, já se divorciaram, já estabeleceram partilha de bens, já estabeleceram convivência, alimentos, tudo.
estão divorciados há 2 anos. E agora surgiu uma situação de que o pai quer modificar, em termos legais, as visitas. Para a gente que mexe com mediação, para os advogados colaborativos, o sistema de convivência. E ele quer modificar, ele quer ter mais dias de visitas, e ela está se opondo. Primeira coisa, em termos do método. Vamos supor que aqui nós temos os advogados, um advogado do pai, o outro advogado da mãe. São 2 crianças, uma de 6 anos e uma menina de 6 anos e um menino de 4. E aqui nós temos 2 advogados, que pode ser que um já tenha passado aprendido a negociação baseada em interesse, o outro não importa. Mas tem alguém ali que dá um clique e fala, tá, vou sentar com o meu cliente e vou discutir com ele o seguinte, qual é o seu objetivo? O método de negociação baseado em interesse, ele parte do princípio de quê? Qual é o objetivo? Então, vocês como advogados, e apliquem isso para a mediação. Vocês, quem é mediador aqui, tem que perguntar, qual é o objetivo de vocês aqui? Em termos de advocacia, ela pode virar para o advogado dela e falar assim, eu quero manter do jeito que está, eu quero as visitas do jeito que elas estão ótimas para mim. O pai vai virar para o advogado, não, eu quero modificar, eu quero expandir. E aí, como advogados, qual é o segundo ponto do método, que na realidade é o primeiro ponto? Quais são os seus interesses? O advogado vai perguntar para ele e vai perguntar para ela. O que você quer obter com isso que você está me trazendo? O que é importante para você? Aí, ele vai virar para o advogado dele, depois de uma conversa, a gente sabe que nada é tão rápido assim, né? O cliente não vai virar do nada e falar assim, não, meu interesse é participar mais da vida do meu filho. Não, mas o advogado, ele tem que se preocupar muito, como o Marcelo já falou, sobre o planejamento. E a negociação parte disso, de planejamento. Então, o advogado, com algumas técnicas, vai tentar tirar o interesse. Aí o pai vai falar, eu quero participar mais da vida dos meus filhos. Eles estão crescendo, eu estou vendo que eu preciso estar mais presente. Então, identificado o interesse, coloca lá. E dela, qual seria o interesse dela? Ela é uma médica que tem vários plantões, ela participa da direção de um hospital, ela tem uma vida muito corrida. E depois, nesses 2 anos, no último ano, ela conseguiu estruturar a vida dela para atender as demandas dos filhos, para atender a demanda profissional. Então, ela não quer alterar a convivência. Mas por que ela não quer alterar essa convivência? Porque ela já tem uma organização dentro da vida dela. Então, qual é o interesse dela? Conciliar essas demandas de uma possível mudança com a vida já organizada dela. Então, conseguindo fazer as ligações, nós estamos nos interesses ainda. E os interesses, eles são o quê? Eles são aquilo que é de mais importante para as pessoas. E no método de negociação baseado em princípios, a gente tem interesses individuais, mas a gente tem interesses coletivos, comuns. Qual será o interesse comum desses dois, dos pais? Provavelmente, ou os advogados, ou quem for mediador aqui, perguntando, utilizando as perguntas abertas, que são uma grande ferramenta que a gente tem, eles querem que os dois tenham uma convivência sadia com seus filhos. Tudo bem? Está fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido. Depois
Descobertos os interesses, como é que nós vamos chegar em possibilidades? Nós vamos chegar em possibilidades gerando opções. Só que gerar, que é, dentro do método a gente tem os interesses, as opções. Só que normalmente o próprio mediador ou o próprio advogado já tem as suas opções no seu modelo mental. Principalmente o advogado, ele já coloca as opções para o cliente. Ó, você tem essa opção, essa opção, essa opção. As opções, elas têm que surgir com o auxílio, claro, do advogado e do mediador, mas elas têm que surgir das próprias partes. Então, vamos elencar inúmeras opções sem gerar, fazer um julgamento de valor. Isso não vai servir, isso não vai dar certo. Isso... Gente, quando a gente fala isso, parece muito fácil, mas não é. Nós temos modelos mentais que nos impedem, inclusive, de ajudar tanto o cliente como eu sendo advogada ou eu sendo mediadora. Aquele modelo mental, ele tolhe. É como se fosse aquele negócio do cavalo que me tolhe a possibilidade de olhar um espectro maior. E a gente pensando a fundo em termos do método são as opções que vão possibilitar que aquelas pessoas consigam o que elas querem. Consigam o quê? Os interesses para atender o quê? Que a Ludmila já falou no início. As necessidades prementes daquelas pessoas. Então, vamos ver nesse exemplo que eu dei, quais seriam as opções? Muitas opções. Vai contratar... quais são... A primeira opção vamos negociar. Que é a alternativa que a gente está falando primeiro, é a negociação. Então, o advogado com a mãe, o advogado com o pai, ou os próprios mediadores, fazer uma lista enorme de opções. E aí são inúmeras opções. Para depois passar para a fase de análise do que cabe, não cabe, é bom, não é. E junto dessas opções, aí vem um papel muito importante do advogado. O advogado tem um papel fundamental no terceiro ponto, no terceiro elemento, que é o quê? Que é a legitimidade, são os critérios objetivos. E aí quem pode ajudar muito, o mediador ele pode perguntar sobre esses critérios, mas o advogado, na fase do planejamento com o seu cliente, ele pode elencar quais são os critérios, tá? Você já fica, vamos supor, na quarta-feira você já pega os meninos, as crianças para dormir. Quais seriam outras opções? Aí ele vai falar, não, eu quero almoçar na segunda, na quarta e na sexta. Quais seriam os critérios objetivos para isso? Porque ele pode chegar e falar assim, porque eu quero. Isso vai gerar nela o quê? Uma resistência, provavelmente. Eu também quero que isso não aconteça, porque eu tenho plantão, eu estou no hospital tal hora. As opções têm que ser trazidas de forma que o outro abra o seu modelo mental, abra a sua cabeça para ouvir. Num dos elementos, indo um pouquinho além, um dos elementos do método é a comunicação. A comunicação é escutar e ouvir. Para quê? Para entender. Se eu já fecho aquele modelo, eu não vou nem ouvir, eu já gero a resistência. Então, o advogado auxilia muito as partes, os seus clientes aqui, a terem esse critério de legitimidade. Não estou falando só de lei, gente, eu estou falando de critérios de legitimidade, por exemplo, olha, ela vai trazer para ele, mostrar para ele a grade de horários dela do hospital. E perguntar para ele, como é que você pode me ajudar? E essa ajuda pode vir numa outra opção. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Eu aperto algum lugar que eu apago o som, sabe? Sempre. Quem está falando? Ah, bosta. Então, a gente já está encaixando dentro
do objetivo, que é o porquê que eles estão lá conversando, os interesses, as opções, os critérios de legitimidade. Elencado tudo isso, aí o advogado pode perguntar para a parte e falar, olha, e aí? Você quer ir para uma mediação? Você quer ir para a negociação? Quais são as alternativas? E aí, na hora de elencar as alternativas, bom, vamos ver as alternativas. Eu estou aqui primeiro conversando com você individualmente. A gente pode ir para uma negociação. Negociação, a gente vai diretamente negociar. Uma alternativa. Outra alternativa, mediação. Outra alternativa, manter as coisas do jeito que estão. Cada alternativa vai ter uma consequência. Aí vamos supor que nesse exemplo que eu dei, eles decidiram que vamos negociar, vamos juntar. A mulher fala, o homem fala, o pai fala para o advogado, vamos juntar eu e você, ela e o advogado dela. E dentro dessa alternativa que eles escolheram, eles conseguem trazer o objetivo, os interesses, critérios de legitimidade e chegar a um compromisso. Já vimos os 5 elementos. Mas tudo isso foi sustentado pelo quê? Pela comunicação, que é a base de toda essa, é o alicerce disso tudo, e o relacionamento. E aí a gente tem fechado os 7 elementos do método de uma forma muito rápida, mas que dá para a gente aplicar em tudo. A gente precisa o quê? Conhecer a metodologia, porque ela nos ajuda o quê? A organizar. Ajuda o advogado, por exemplo, a fazer uma grande diferença na preparação daquele cliente. E outra, se só um dos advogados conhece a metodologia, ele pode, através da comunicação, através do relacionamento, levar aquele outro advogado a entender, a querer participar, a começar a quebrar as resistências e trazer outro resultado para aquilo ali. E como mediadores? Como mediadores, é importantíssimo a gente conhecer os 7 elementos para quê? Para que a gente possa utilizar aquele arsenal de ferramentas que a gente tem para na hora de aplicar cada um desses elementos. Porque para cada um desses elementos a gente pode utilizar, a gente poderia ficar aqui horas e horas, dias e dias conversando. Qual ferramenta que cabe para esse elemento? Qual ferramenta que cabe para esse elemento? E a gente pode expandir esse exemplo bem simples que eu trouxe para vários exemplos, para questões empresariais, para empresas familiares, para questões cíveis, de condomínio atualmente, de relacionamento entre vizinhos, de locação, tem tantos comerciantes que estão tendo que negociar os seus contratos de locação, porque senão eles vão ter que fechar o seu negócio. Mas o que eu queria trazer, assim, de forma bem sucinta e bem simples, é para vocês verem como é que a gente utiliza o método em coisas básicas, em negociações de todos os tipos. E aí agora sim, eu estou aberta para a gente trocar ideia, conversar. Espero que tenha feito um pouquinho de sentido para vocês. Ana, super fez sentido para mim, e eu acho que deve ter feito para todo mundo, mas eu vou me responsabilizar pela minha fala, te agradecer por ela, agradecer também a fala do Marcelo. Eu acho que esse exemplo que você deu, aplicando, né, a teoria na prática, ela é extremamente esclarecedora e ela é bem didática. Eu acho assim, ficou bem legal. E como é que nós vamos trabalhar aqui? Nós fazemos um fechamento, Marcelo, e abrimos, ou já abrimos aqui, ou continuamos? O que vocês me deem de feedback aqui? Acho que a gente pode abrir, quem quiser colocar no chat, ou abrir o microfone e fazer uma participação aqui, ou com uma dúvida, um comentário, algum ponto que vocês gostariam de explorar, abordar. Legal. Sabe o que eu estava falando, Marcelo, até com a Ana?
que você começou antes de você começar, você começou a falar da transdisciplinariedade da negociação enquanto essa disciplina nova. E eu falei com a Ana que o nosso assim, o esperado da gente, o nosso ideal seria que a gente pudesse trabalhar numa rede, né, com mediadores, negociadores, coaches, financistas e advogados, assistentes sociais ou psicólogos, para que a gente pudesse fazer esse gerenciamento sistêmico e adequado do conflito de uma maneira mais integral. Então, assim, eu acho que quando nós estamos numa live como essa, que nós estamos com profissionais das mais diversas áreas, não apenas da área do direito, mas da área do marketing, mas da área da psicologia, de áreas afins, eu acho que as nossas falas se integram junto com o pensamento, com o modelo mental que cada um tem, para que a gente possa criar opções, né, inclusive para nós mesmos, enquanto negociadores, enquanto profissionais que vão atuar aí de agora para frente. Porque nós precisamos cada vez mais ter consciência da aplicação desse método, né, para aqueles que acreditam, igual eu sou uma que acredita, e eu acho que a gente precisa mesmo estudar, ver como é que funciona, e a gente só vai aprender, Ana, na prática mesmo, aplicando com os nossos clientes, aplicando dentro da Câmara, disseminando, fazendo um curso, uma oficina, um workshop, para que a gente aprenda a aplicar na prática, né, do jeito que você trouxe. Eu acho muito legal quando a gente tem essa possibilidade de repensar, né, toda essa dinâmica da negociação estruturada numa perspectiva transdisciplinar. Muito legal isso aí. Tem uma pergunta aqui da Mens Legis, Câmara Privada. Deve ser a pessoa que está aqui representando, né? Depois pode falar, se quiser abrir o microfone. Como vocês trabalham casos de mães que alegam possível abuso que não aconteceu, mas para prejudicar a visita e querem se prevenir? Vamos lá. Esse é bem recorrente, assim, né? Muito. Eu acho muito interessante, porque essa questão de abuso e de alienação parental são temas que sempre tem que aparecer, né, nessas lives, etc., porque são coisas que nos assustam e são coisas muito sérias. Em termos de mães que alegam, hoje em dia é uma alegação que é mais feita pelas mães do que pelos pais, tanto a alienação parental quanto o abuso sexual ou abuso de violência, enfim. Eu, particularmente, trabalho muito com perguntas. Eu não sou da área de psicologia, minha formação de base é direito. E quando eu tenho uma dúvida, qualquer dúvida eu suspendo a mediação. Suspendo a mediação e sou clara. Normalmente as mediações são feitas com advogado. Eu não faço mediação sem advogado. O advogado é um grande parceiro, faz uma diferença enorme nas mediações. Então, eu trabalho, claro que em sessões individuais, eu faço perguntas, e se eu tiver a mínima dúvida, a mediação ela é suspensa e encaminhada para o setor específico. Qual é o setor específico? Psicossocial, se for dentro do tribunal. Se for fora do tribunal, eu explico que realmente eu não tenho condições de continuar, porque surgiu um ponto que não é tratado na mediação, porque eu não vou trabalhar alienação parental, violência doméstica, nem abuso sexual numa mediação. Tudo bem? Eu já atendi um caso, Ana, e só para dar de experiência, onde eu também suspendi e encaminhei para o setor psicossocial do foro. Né? Era na faculdade, onde a gente tem um PAPRE, e tinha, assim, apesar da perícia do laudo ML não tá ali apresentado, mas estava bem caracterizado o abuso sexual, né, do pai, eram 3 filhas, em 2 das filhas menores. E o mais difícil disso tudo, pessoal, foi que a mãe era muito simples, e mesmo diante do abuso, a mãe queria que as crianças ficassem com o pai,
porque ela era moradora de rua. Então, assim, nesse caso, né, a gente fez individual. Esse cara, na própria individual, ele estava acompanhado pela mãe. Ele falou comigo que a criança, que ele não ficaria, ele se comprometeria a não ficar sozinho com a mãe, com a criança, que a mãe iria acompanhar. Mesmo assim, eu, né, finalizei a mediação, encerrei a mediação, encaminhei para o setor e elas foram colocadas em famílias substitutas. Aí depois eu não sei mais. Então, essa técnica aí da gente usar as perguntas, as sessões individuais, é o que a gente tem de arma. A não ser que a gente tenha uma co-mediadora, que seja uma área de formação, Sim, né? Apesar de que ali a gente não é, a gente está enquanto mediador. Mas eu acho que ter um parceiro que é de uma área de assistente social, ou da psicologia, nos auxilia até no tipo de pergunta a ser realizada. sim. Mas nesse dia eu não estava, né? Eu estava sozinha. Então, eu também encerrei e encaminhei ao setor responsável do fórum, Sejusc. Uma coisa que funciona, e que em vários casos, porque, pelo que eu li aqui embaixo no chat, essa pessoa do da Menslege, né, estava falando que é comum a esse tipo de alegação. Eu já tive, somente em mediação judicial, várias alegações dessa. Era uma coisa que era recorrido. O que acontecia? Eu fazia, às vezes, além das perguntas, testes de realidade, porque às vezes a pessoa não tem receios de alguma outra coisa e utiliza isso. Então, a gente tem que utilizar as técnicas que a gente tem disponíveis, como já teve caso que ela falou assim, olha, é muito sério, e o advogado falou, é muito sério, eles levaram os laudos, etc., não tinha como continuar. Mas não dá para deixar passar despercebido. Isso é que não pode acontecer. Sim. Tem uma pergunta aqui. Eu acho que a Sandra quer fazer uma consideração sobre esse ponto. Sobre esse ponto, Sobre esse ponto, e aí depois eu passo para as outras perguntas que estão na sequência. Oi, Sandra. Oi, parabéns pela iniciativa, muito bacana. E a Ana, ela é minha supervisora, inclusive, minha discussão de casa vira e mexe quando eu tô com um aperto, não sei. E esse é um assunto que a gente vem conversando, porque o curioso, eu venho fazendo já uns 2 anos mediação à distância. E aí, agora, com essa história da pandemia, isso tem uma situação mais curiosa, porque as pessoas agora vivem, se relacionam, tudo é dentro dessa casa. E é uma casa que é difícil né, ir para o balcone. Na verdade, tem até uma pessoa que fez uma piada, é ir para o balcone e não ter vontade de pular. Então, tu tá numa situação onde tu tem que ir para um lugar, tomar né, um ar, se acalmar. E aí o que está acontecendo é que as situações de tensão estão crescendo. Então, quando a gente... quando a minha experiência de estar atendendo online está sendo que eu sou convidada para dentro da casa das pessoas. E isso tem intensificado muito o rapport. Então, as pessoas, elas falam mais, elas se abrem mais, e aí a gente se depara com situações que dá vontade de dizer assim, não, eu não quero, não, calma. Então, as pessoas começam a trazer houve casos que trouxeram situação de violência ou ameaça ou assédio, e essas situações, você como mediador tem que ter uma resposta que ao mesmo tempo tem que ser ético, tu tem uma confiança que foi estabelecida que gera uma confidencialidade, o discurso da outra parte é absolutamente negando ou trazendo outras situações ou, em alguns casos, violência recíproca, porque com essa tensão muita gente está entrando em confronto crescente, né? Então, você acaba trazendo, às vezes, para eles uma alternativa de como negociar, melhorar um pouco a comunicação, melhorar a comunicação não violenta. E aí, um dos casos que a gente estava falando, que eu estava numa situação, foram testes que eu discuti com a Ana Valéria, eu apliquei esses testes, e chegou um momento que o que eu pude dizer é isso, que era privado, não tinha como encaminhar para o psicossocial, e até porque hoje em dia a gente está nessa situação tão extraordinária. E aí eu expliquei que para cada problema tu tem um remédio. Como eu tinha explicado no início, voltei a trazer que o mediador não é polícia, não é juiz, não pode investigar. E
já compartilhei algumas situações com uma amiga do Ministério Público. Ela disse que o mais difícil nessas situações que vem violência, que vem acusações, é que tu nunca tem certeza. Claro, pode ter uma situação extraordinária onde filmaram a situação, mas isso é raro. Então, a gente tem uma obrigação ética de proteção, né, do vulnerável e, ao mesmo tempo, de preservação do vínculo de confiança e preservação do espaço da mediação, né? Então, eu quero agradecer a Ana por ter me ajudado a pensar nisso, e eu acho que isso vai continuar a acontecer. Fica aqui comigo. Esse tema Senta aqui. multiplicar, até eu falei para a Ana, falou para mim, vamos multiplicar as boas iniciativas, multiplicar as boas iniciativas de qualidade de comunicação, multiplicar e rezar e multiplicar essas bons exercícios de comunicação e ensinar as pessoas a negociar para ver se a gente diminui essa situação de risco na qual a gente está exposto. Então, muito obrigada. Obrigado você, Sandra. Obrigada, Sandra. Sandra traz uma realidade que hoje ficou muito premente, né? E não é que talvez lá nos Estados Unidos isso esteja acontecendo e aqui no Brasil não, ou acontece aqui no Brasil e em outros lugares não. No mundo inteiro isso é uma realidade mundial, talvez, assim. A gente nunca teve tanta necessidade de trocar informações como a gente está fazendo agora para situações como essa, porque eu acho que aqui o aprendizado coletivo vai ampliar o aprendizado individual, a atuação individual. Então, criar essa rede sobre coisas, talvez na área de família, a gente estava vendo, né, outro dia, eu e a Ana ali, um documentário italiano falando sobre o efeito da pandemia nas crianças, e eles entrevistando pais na Itália, ou seja, o fato das crianças estarem presas dentro de casa está fazendo com que, em muitos níveis, elas comecem a ficar com síndrome do pânico, muito preocupadas na hora de retornar, de pensar em voltar para a rua, o que vai acontecer. Tem tanta coisa acontecendo que vai precisar muito, né? Como a Ludmila falou, assim, no segundo semestre a gente vai ter uma enxurrada de situações que vai precisar muito de profissionais que ajudem as pessoas a lidar com essas relações agora e um pouco mais para frente. E eu acho que a Sandra até ajudou a responder uma parte da pergunta da Ana Lúcia Rubo, que ela gostaria de saber o que a Ana acha da mediação familiar realizada de forma online. Isso. Também a Ludmila pode falar aqui algum outro ângulo sobre... É uma dúvida mesmo, a gente tem a dúvida do geral, mas em família, isso funciona, ajuda, não ajuda, como é que é? Olha só, Marcelo, no início, eu tinha até falado com a Joyce, que estava chegando demanda na Câmara. Joyce entrava em contato comigo e falou, olha, Joyce, nós podemos fazer o atendimento não presencial pela plataforma digital, mas no primeiro momento nós vamos fazer e nós não vamos levar para homologação, porque o Sejusc no primeiro momento estava parado. Agora o Sejusc já voltou, já tem um tempo, o Sejusc já voltou, e a gente já consegue tanto fazer a mediação pela plataforma, como fazer o encaminhamento para que seja feito no SIM, né, no Sistema de Mediação Integrado do Tribunal, e aí dê continuidade ao processo de homologação do acordo. Bem, quando a sua pergunta se eu acho que funciona, e para quem perguntou se acha que funciona, e a Samantha trouxe aí também, eu acho que funciona. Depende muito, Marcelo, do tipo de comunicação que aquela pessoa está acostumada a ter e do tipo de rapport. Você até falou sobre isso numa live anterior, aí, 2 lives anteriores, no tipo de rapport que a gente consegue estabelecer virtualmente com essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Agora, tem pessoas que têm uma dificuldade de se conectar virtualmente, então vai ser mais difícil. Agora, eu acho super viável, eu acho super plausível, eu acho super possível trabalhar assim, e eu acho que às vezes é confortável para a pessoa conversar dentro da casa dela, muitas vezes com a porta fechada, um assunto que às vezes causa tanta dor, um assunto que é tão difícil, no caso de divórcio. Então, eu acho que é viável, a gente tem trabalhado assim, tem funcionado, temos tido êxito, tá? A gente trabalha no primeiro momento com entrevistas, tá? Para quem perguntou aí, a gente faz essa entrevista ou pré-mediação para entender, para apresentar a mediação, para ver se é isso mesmo que eles querem, depois marcamos uma sessão conjunta, e aí nós vamos, a partir daquela
daquele delineamento, daquele mapeamento precário, das questões de uma agenda de trabalho, a gente vai trabalhando nas outras sessões. Então, para mim, está fluindo bem, mas depende do perfil comportamental da pessoa. Tem pessoa que não vai dar conta de ficar do lado do computador ali, me assistindo, conversando comigo, interagindo comigo e com a outra pessoa, sem estar pessoalmente. Então, essa é a minha experiência, eu não sei aí com vocês. Tá? Mas para mim é super possível. Eu acho que é um grande desafio quebrar essas objeções. Eu atendi uma mãe que me ligou querendo resolver a situação dela por mediação, mas insegura porque o ex-marido já tem uma nova mulher e faria mediação dentro da mesma casa onde ela está, onde ela poderia escutar e assim, completamente insegura com a situação. É um desafio grande de quebrar essas objeções, essas inseguranças, né? E são situações bem comuns até. Eu acho que, antes da Ana falar, eu percebo assim, tem muito do que também está acontecendo hoje em outros contextos do online. O online exige uma reorganização de algumas coisas, de alguns procedimentos, e exige recombinar algumas coisas. Mais regras. Algumas né? regras, exatamente. E essas regras é que ajudam, por exemplo, a fazer com que o online funcione. Então, o online em si é o que a gente está fazendo aqui, a gente está interagindo, a gente não está não presencial, nós estamos presencial, nós estamos aqui, presentes. O que a gente não está é com as regras que dentro dos espaços físicos que a gente costumava, né, interagir, funcionavam lá, e talvez aqui a gente precise de outros combinados, assim. Ana. Eu gosto muito dessa fala do Marcelo, quando ele fala, é presencial, a gente está online, mas a gente está presencial. Então, a mediação online, acredito que ela funcione bem, sim. Tem a questão que a Ludmila trouxe, tem a questão que a Sandra trouxe, porque uma coisa é quando as pessoas estão em casas diferentes, e outra é quando elas estão na mesma casa, e você vai sair do online, e elas vão continuar na mesma casa. Então, aí eu acho que tem algumas coisas que precisam ser acordadas. Agora, a gente perde um pouco do não verbal do corpo? Perde. Mas, em compensação, eu acho que a gente consegue olhar nos olhos muito mais, às vezes, do que se você tivesse presencial. Então, o importante é estabelecer as regras de como funciona, porque, de repente, a pessoa pode clicar ali no sair da reunião e pronto. Ixi, acabou a internet aqui em casa. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que prever, analisar e fazer um mini acordo antes de começar. Mas eu acho muito válido, sim. E eu acho que vai ser o futuro, viu, gente? Tem muitos casos, tem casos que a gente sabe que, por exemplo, independentemente da situação que a gente atravessa agora, o pai ou a mãe foi para um outro país, porque já era de outro país, ou foi trabalhar em outro país. E vamos dizer assim, a possibilidade que teria para resolver questões assim seria utilizar o mecanismo ou o canal online, independentemente, né, de estarmos, vamos dizer assim, sendo empurrados para o online agora. O que eu acho que pode ser que casos mais graves ou mais prementes peçam exatamente esse tipo de solução, ou seja, a gente não vai ter como encontrar num lugar físico, a gente não tem como ir num tribunal, provavelmente não poderia ir para uma câmara nesse momento diretamente. Então, existe sim a situação da urgência na utilização do online. Recentemente, eu até falei para uma juíza que eu conheço, da área de família, eu falei, olha, esse online é a solução para fazer as mediações nos casos de medida protetiva. Sim. Você não vai colocar as pessoas próximas uma da outra. Pode funcionar. Sim. Tem aqui tem uma pergunta da Luciana Cury. Por que a mediação não pode ser aplicada antes mesmo do conflito já instaurado em grau de separação do caso do conflito de família, né, por exemplo? Por que a mediação não pode ser aplicada antes mesmo do conflito já instaurado em grau de separação? Acho que ela pode. Eu também entendo que sim. Assim, eu acho que ela quis perguntar não sei se foi isso, da mediação prévia, antes do divórcio, no contexto dela
declaratória ou incidental. Vamos usar esse discurso jurídico. Eu não sei se é isso, Lu, que você quis trazer. A Lu é minha aluna, foi minha aluna, então eu não sei se é isso, Lu. Eu acho que ela está trazendo aqui, Ana e Marcela, a possibilidade de estarmos usando a mediação enquanto uma ferramenta de gestão de um conflito familiar no sentido amplo. Então, eu entendo que é super possível e depois pode ser que esse conflito venha desaguar, até mesmo o gerenciamento desse conflito venha desaguar num divórcio, né? A opção seja realmente se divorciar, mas talvez até chegar a essa solução de divorciar possa ser chegado numa mediação. É isso mesmo, Luciano? Foi essa a sua pergunta? É isso mesmo? É? Ela fez que sim. Então, eu acho, no sentido de ferramenta de gestão, eu acho, usar a mediação enquanto um gerenciamento amplo de conflitos. Igual você disse no início, essas ferramentas, né, essa gestão construtiva de conflitos envolve até mesmo técnicas inominadas. A gente, muitas vezes, nós não vamos dar o nome de uma mediação, de uma negociação, mas onde eu possa ali fomentar, né, o diálogo, o entendimento, a escuta, ali a gente pode ter resultados satisfatórios, sim, na minha percepção. Tem uma outra pergunta aqui, que é no tocante à guarda compartilhada em tempos de pandemia. O que vocês têm visto, enfrentado, enfim. Só pergunta de concurso aqui, hoje. O CNJ deu umas diretrizes, né, Ana? Na questão aí da regulamentação das visitas, de ficar aí semanal, quinzenalmente, para que facilite aí o tempo, não fique nessa troca, por causa do isolamento social a que os filhos estão e os pais também, as famílias de uma maneira geral. Então, eu penso que precisa aí de um combinado entre esses genitores, um entendimento bem real de qual é esse contexto para que eles possam ali pensar no bem deles, uma questão até mesmo de saúde pública. Eu não sei como que a Ana traz isso para a gente aí do IBDFAN, da Comissão de Mediação, se vocês têm trabalhado com alguma política nesse sentido de disseminação. O que eu tenho é só o conhecimento do CNJ, da diretiva do CNJ aí das visitas. Você tem mais alguma informação para a gente? O IBDFAN tem trabalhado muito no sentido de que tem que refazer o que está combinado, não de entrar com processo no judiciário, é de utilizar os próprios advogados. Ele tem chamado muito os advogados à responsabilidade, no sentido de, por exemplo, tem muitos casos que as mães estão estafadas, porque estão ficando direto, as crianças estão estudando, então eles têm recomendado, assim, vamos supor, tinham acordos de férias, então já utiliza isso agora, então a criança vai ficar 15 dias, no mês, 15 dias com um, 15 dias com outro, mas é tudo conversado, e aí eles estão chamando os advogados no sentido de, olha, orientem os seus clientes, não é para ficar entrando com ação, porque nesse momento vai aumentar ainda o desgaste. Cada situação é uma também, né? Então vejam a situação, veja se ele tem condição de ficar dessa forma e tudo. E os relatos que têm aparecido nos nossos grupos é que eles estão conseguindo fazer acordos que você nem imaginava. Legal. Então, assim, tem situações excepcionais, gente? Tem aqueles ex-casais que eles já vivem num eterno conflito. Não é o conflito parental, é o conflito conjugal que ainda não se resolveu. Então, isso são situações que têm que ser olhadas caso a caso. Mas os acordos, os novos acordos, os rearranjos que a gente gosta de falar, né? Os rearranjos, eles têm que ser feitos. Porque senão tem mãe aí que vai ficar louca. Eu acho que essas respostas que vocês deram já dão também um tom aqui para a pergunta da Rita, né, que dá um pouco dessa orientação. E é interessante, né, que a gente está vivendo coisas diferentes agora. Uma delas normalmente a disputa é por querer estar com as crianças, né? E agora, muitas vezes, a disputa é, pelo amor de Deus, me ajuda, fica com as crianças 15 dias, que eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer nada e eu não estou conseguindo nem pensar direito.
E realmente é estafante, né? Você imagina, quando você tem um casal ajudando, né? Os dois estão cuidando das crianças, é uma coisa é uma só, nessa situação específica, ou o pai ou a mãe cuidando. Então, talvez isso seja uma lição para todos nós também e para as pessoas começarem a refletir que nas situações como essa, por exemplo, de crise, os casais que tinham os ex-casais que tinham de alguma maneira evoluído na sua forma de resolver as diferenças constantemente, tem uma situação, vamos resolver de uma maneira mais madura, né, conversada, com diálogo, agora estão conseguindo de alguma maneira se entender. E os ex-casais que não evoluíram nesse ponto, né, de conseguir se alinhar na maneira de gerenciar a situação com os filhos, isso ficou potencializado. Então, quando isso der uma acalmada, em regra, no que a gente poderia chamar de estar mais calmo, talvez fique a lição e, né, a evidência de que realmente a gente precisa mudar a maneira como a gente lida com os nossos conflitos. Acho que isso para os advogados também pode estar sendo um grande momento de reflexão sobre isso. Que quando volta, vamos dizer assim, entre aspas, a normalidade, pode ser que os advogados também entendam que não dava mais para só atuar da maneira como antigamente se atuava quando tinha uma situação, um conflito, uma diferença para resolver. É uma lição grande. A gente está aprendendo na dor mesmo e no amor, né? Então, Eu acho que a gente está colocando, Marcelo, nós estamos exercitando áreas do nosso cérebro que nós deixávamos quietinhas. Então, quando a gente está exercitando, nós estamos vendo que nós temos outras habilidades e outras competências que outrora nós não as utilizávamos. Então, como nós tivemos que aprender ou ser criativos de trabalharmos de formas distintas, eu acho que é muito isso mesmo, é colocar para trabalhar partes que a gente deixava quietinha, a gente começa a se perceber enquanto sujeito em latência aí para fazer muitas outras coisas. E eu acho que esses pais, só para a gente fechar essa pergunta, que eu tenho mais uma pergunta aí do Henrique, Marcelo, que ele está fazendo aí. Eu acho que a temos questão mais de 8 ter um minutos homem. aqui, mas eu acho que dá para a gente fazer um apanhado aqui das perguntas. Isso, O tem Henrique esse aí. pergunta se, em caso de divórcio, o Henrique está tomando um chimarrão ali, ó, tranquilo, mateando lá. Ele que é lá em Pelotas. Do Sul. do Lá que é o Sul, do Cimediar. Sul. E ele pergunta se, em caso de divórcio, mediação em caso de divórcio, vocês recomendam que seja conduzida por uma pessoa só ou melhor por um casal? Excelente, Henrique. Eu queria muito poder conduzir com outra pessoa. Eu acho que você ter, eu penso que você ter um outro olhar junto com você ajuda muito. Uhum. Atualmente não consigo isso, mas eu recomendo muito. Quem foi meu aluno sabe que eu falo muito sobre isso. Eu acho muito interessante também, Ana. Acho muito interessante. E a pergunta dele ter colocado ali um casal, é isso mesmo, Henrique? Um homem e uma mulher, um mediador homem e um mediador mulher, é isso, né? Eu acho que isso é muito interessante. Se for homossexual, eu acho que tem que ter também esse parâmetro, tudo isso. Isso traz, eu acho que uma certa estabilidade no próprio sistema da mediação ali, né? Porque a pessoa ela já entra ali, ela já chega desestabilizada. A partir do momento que ela se vê, né? Não é que ela vai projetar, não é fazer uma representatividade, uma representação, mas ela vê que existe ali uma equalização no sistema. Eu acho que isso pode trazer tranquilidade naquele momento inicial que é tão tenso, né? Que é o momento mais tenso ali da gente acalmar aqueles ânimos. Eu acho muito interessante. Às vezes nós não temos, né? Então, quando eu estou na Câmara é uma realidade. Quando eu estou no PAPRE, o que eu faço enquanto estratégia? Eu pego um aluno em formação, homem, e ponho ele para ser o meu co-mediador. Eu já fiz isso várias vezes. Então, eu conduzo a mediação, deixo ele ali enquanto meu co-mediador, faz a sessão de abertura, vai me dando aquele suporte.
para ver um homem e uma mulher ali. Então, eu já fiz isso várias vezes quando chegou um casal e isso funcionou bem. E no final, eu já tive relato, Ana e Marcelo, deles falaram assim, o cara, na que a gente dá a ficha, né, de avaliação, e um colocou, e aí, Henrique, só um feedback, ele colocou que ele gostou que tinha um homem presente na sessão. Então, só para te dar isso, eu tive já esse feedback de avaliação de Legal. sessão. É Isso que eu ia legal, né? comentar agora, tem muitas perguntas que eu estou vendo nas lives e que a gente conversa com colegas mediadores, quando a gente vai, né, estabelecer um processo de conversa, aprendizado, estudo. Eu acho que no Brasil a gente faz muito pouca pesquisa. Por exemplo, essa seria uma pergunta interessante, um problema para se trabalhar numa tese, né? E a campo tem, nossa, os tribunais são fartos de casos e situações onde você tem autorização depois, estabelece uma pergunta dessa, uma situação como essa para verificar, e você pode fazer a pesquisa com, né, um grupo de controle ali onde você vai verificar. Fez diferença, lugares que não usam, lugares que usam, e se isso tinha alguma diferença na percepção, como, por exemplo, esse feedback. Não sei quantos feedbacks desses poderiam depois se tornar Legal. uma amostra que seria suficiente para você começar a dar essa dimensão. Então, fica aqui algumas dicas, porque a gente começa a conversar e muitas pessoas assim faz algumas perguntas. A pergunta em si já é o mote para fazer uma pesquisa, um artigo científico, um TCC. Não, as pessoas perguntam tanto, e o que eu vou fazer no meu TCC? Poxa, tem um monte de coisa para fazer no TCC prática que pode ser estimulante para a gente, né? E juntar esses conhecimentos aqui. Muito legal. Viu, Henrique? Está fazendo TCC não, mas você pode ajudar outras pessoas a pensarem nisso. A Vanessa comenta aí que às vezes o genitor ou a genitora não toma os cuidados necessários. Isso é uma coisa que eu comecei a trabalhar nas mediações, qual o controle que a genitora ou o genitor tem do que um está fazendo na casa do outro? Eles podem estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, a criança tem intolerância à lactose. Então, um parâmetro nada derivado de leite deveria comer. Mas isso tudo tem que ser acordado. Agora, não dá... Ele não troca a fralda do jeito que eu troco. Menino. Sim, eu estou falando uma coisa que para vocês pode parecer, eu estou caricaturando? Estou, mas eu já ouvi isso. Nossa, ele não troca a fralda, ele não sabe trocar. Eu falei, por que ele não sabe trocar? Porque ele não troca do jeito que eu troco. Eu ponho em determinado lugar, eu passo isso, eu passo aquilo. Aí é uma ingerência que realmente a gente tem que trabalhar. Olha, isso você não vai ter... ele não estuda da forma como eu estudo. Aí você tem que pesar. Quer realmente que ele tenha contato? Não quer que ele tenha contato? Então, assim, as coisas não podem se tornar mais um motivo para mais um conflito. É isso que tem que ser analisado. Uma coisa que me lembrou nesse comentário da Ana é que quando a gente estava falando no início, né, fazendo uma configuração do contexto negocial e do método que pode sustentar uma negociação mais produtiva, os autores do método, eles falam muito isso que nós estamos conversando aqui, que a Ana acabou de colocar, a Ludmila também, em alguns aspectos, a Joyce, a Sandra, que está aqui acompanhando. O que eles fizeram na oferta desse tipo de trabalho, de estrutura de método, nada mais foi, na própria palavra, nas palavras deles, né? Bom senso organizado. Eles estruturaram o bom senso, o senso comum que funciona. E no final das contas, isso que a gente acabou de ver aqui é muito disso, né? Olha, tem um limite, né? Onde as pessoas conseguem conviver bem, e um limite onde às vezes a gente passando desse limite a gente vai colocar em risco outras coisas mais importantes. Então, o que você acha, né? Atravessamos essa linha e arriscamos ou não? E as pessoas se dão conta, às vezes essa conversa do mediador que ajuda a pessoa a se dar conta de algumas coisas, que no final das contas acaba sendo assim, convivência, funciona assim melhor, coisas que a avó falava, às vezes que a mãe falava, ou que às vezes um amigo vai te falar no bar, mas você não está ligado.
só que de uma maneira estruturada. Então, o trabalho, eu fico sempre apaixonado pelo trabalho dos mediadores, dos facilitadores de diálogo por causa disso, porque nós, às vezes, somos a consciência das pessoas. Elas emprestam, né, elas pegam emprestado a nossa consciência para falar, não tinha pensado dessa maneira, não tinha pensado por esse ângulo, não tinha feito esse balanço, não tinha ponderado. E aí, como você acaba sendo uma pessoa que se coloca, né, com credibilidade, com alguém que está ajudando, ou quer ajudar aquela pessoa a resolver aquela situação, a pessoa vai te ouvir. Na medida que ela te ouve, ela considera. E aí ela pode começar a ponderar. E às vezes as pessoas vão precisar muito disso, estão precisando muito disso nesses tempos agora, e vão precisar ainda mais. Saber ponderar um ponto de apoio, um ponto de realidade. Os mediadores e as mediadoras dão e ajudam a dar esse ponto de realidade, que hoje para as famílias, mais do que nunca, vai ser muito importante, né? Então tem esse trabalho multidisciplinar também. Olha só, se um mediador consegue ajudar a dar esse aspecto, imagina uma equipe, né, que está ali exatamente para aquilo, para dar esse ponto, o ponto financeiro, o ponto jurídico, o ponto legal, o ponto psicológico e o ponto da resolução do conflito. Aí é o sonho. É o sonho da gente. Aí tá tudo lindo. E aí vai muito dentro da pergunta da Dani, minha priminha amada, que está aqui assistindo a gente. Cadê? Aparece aí, Dani, agora vai ter que aparecer. Agora até eu fiquei curiosa. De como lidar com casal, né? Um ex-casal que está com o processo está na mediação, divórcio, alimentos, etc, etc, e tem processos paralelos, principalmente processos criminais. E aí, Dani, eu gosto muito de trabalhar a autorresponsabilização. Em sessões individuais, trabalhar com a parte, com o seu advogado, quando ele leva adiante aquele processo criminal e pede uma mediação, ele está com duas alternativas, né? Uma alternativa baseada em interesse e a outra adversarial. Qual é a mensagem que ele quer passar para outra pessoa? Isso é a autorresponsabilização. Bom, se você quer o que a gente trabalhou ontem, Ana Paula Peron, a persuasão e a coerção, né? Com o Marcelo. Você quer dar qual a mensagem de, olha lá o que você vai fazer, porque eu tenho um processo criminal lá no processo criminal. Então, eu já tive casos assim, e o que a gente estabeleceu? Enquanto estava ocorrendo a mediação, os processos criminais ficaram suspensos, e em 2 casos, os processos criminais, porque era ação que não era incondicionada, era condicionada, então eles depois pediram a desistência, mas eu trabalho muito nesse sentido, porque os 2, eles vão ser inviáveis, porque você está passando, são mensagens contraditórias. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Vamos marcar 10 minutos, 7 minutos para fechar 21h40, o que vocês acham? Tem muitas perguntas que, gente, se deixar, a gente vai embora e... Tem uma outra também que eu estou doida para responder, que é do planejamento sucessório, que é uma das coisas que atualmente eu mais gosto. Eu vi isso aqui, ó. É da Lívia, é a pergunta da Lívia. Eu estou tentando achar aqui. Seria possível facilitar a ação do diálogo entre o autor da herança e os herdeiros em um contexto Isso, de achei. do planejamento sucessório? É a pergunta da Lívia. Então, pode ir lá, que você está com isso fresquinho, você acabou de trabalhar sobre isso. Muito Lívia, bacana. se eu pudesse colocar uma bandeira assim, mediação para planejamento sucessório, eu começaria a fazer a propaganda. Agora, votem, porque eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Com certeza. Não é fazendo propaganda do livro, não, gente. Mas, assim, a gente trabalhou bastante no livro que eu escrevi junto com o Joaquim e com a Grazi. A gente tem casos práticos lá onde não foi utilizado esse planejamento sucessório. É um assunto que está surgindo agora muito forte.
E o mediador tem tudo para ajudar nisso. Com certeza. Porque trabalhando muitos anos em mediação com inventários, etc., o que eu percebi é, quem dera que a pessoa que morreu pudesse voltar. Ela provavelmente, onde ela está arrasada de ver aquela destruição, seja de uma empresa familiar que ela deixou, um patrimônio construído a duras penas, que eles provavelmente não imaginaram que os filhos iam brigar daquela forma. Então, o planejamento sucessório é tudo. E o mediador e um advogado que seja especializado nisso, tem tudo, gente, para se dar muito bem daqui para frente. E hoje em dia a gente já começa a ver um movimento de pessoas, de empresários, etc., falando assim, não, eu quero distribuir tudo que eu tenho em vida. E aí está um nicho para o mediador e para os advogados trabalharem muito grande. Sou fã de carteirinha. Como o Marcelo disse, né, precisamos de planejamento, principalmente em determinados conflitos. A negociação requer um planejamento até com mais cuidado e com mais detalhamento quando a gente está tratando, né, de linha sucessória, de sucessão, que é uma linha muito tênue, inclusive para conflitos familiares surgirem. E eu não sei vocês aí, mas várias vezes quando a gente está fazendo uma mediação isso dentro de um processo de inventário, o que a gente começa a trabalhar ali são conflitos familiares, que foram adormecidos, claro, foram deixados por debaixo do tapete, negligenciados, negados, e chega uma hora que não tem como mais. Então, né, além do planejamento, muitos conflitos aparecem de forma às escâncaras quando a gente está trabalhando aí com esse gerenciamento pós-mortem dessa pessoa que reflete nessas relações familiares. Isso é muito comum, principalmente quando a gente tem famílias ampliadas, né? Aí o conflito fica mais complexo ainda, com uma dimensão maior. Muito legal. Muito legal. Ok, Marcelo, tem mais pergunta aí? Você está olhando para a gente aí? Eu acho que... Ana Paula falou que com todos doidos pelo tema, isso não vai acabar hoje mesmo não, Ana Paula. Ué, a gente pode fazer uma live só sobre esse tema do livro, se vocês Adorei quiserem. A ideia, viu? Muito boa. Para conversar sobre isso, é bem legal, é interessante. E eu trabalhei, desculpa Marcela te interromper, eu trabalhei 14 anos no mercado financeiro. E eu tratava muito de planejamento sucessório com os meus clientes. E era assustador, porque eles nunca param para pensar nesse planejamento até que aconteça um caso com o vizinho, ou com um amigo, ou na própria família, né? E quando você provoca isso neles, é incrível, assim, a credibilidade que você ganha e o tanto que ele enxerga realmente a necessidade de fazer isso para grandes problemas futuros, né? Sem dúvida, sem dúvida. É tão evidente, né? Porque é evidente, assim, o que acontece depois. E as confusões, como a Ana falou, se quem pudesse voltar e falar, deixa eu ver o que aconteceu depois que eu fui embora, e visse a confusão que às vezes gera, né, e as divisões que às vezes acontecem. Se vocês olharem aí, tem o link do livro, uma coisa que ficou muito legal, né, acho que a Ana pode falar um pouco mais sobre isso, assim, foi a escolha da capa. A capa fala muito sobre o tema. Esse aqui é uma arte japonesa, né, de você recuperar uma peça quebrada, não colando ela perfeitamente, sim usando ouro para restaurar o objeto. E esses objetos têm valores ainda maiores em função disso. É como se a gente tivesse na vida as nossas experiências, tudo aquilo que a gente faz para recuperar uma relação, né, um estado de interação saudável. Essa experiência tem mais valor do que se você nunca tivesse passado por nada assim ou não tivesse se colocado para resolver, deixar quebrado. Não, vamos recuperar. Muito disso, né? Eu acho que eu falei
por alto, mas a explicação é muito mais rica do que isso que eu coloquei aqui. Ou seja, E os símbolo. conflitos decorrentes dessas questões de sucessões, eles às vezes são tão profundos que a sensação que se dá, por isso que a gente quis colocar isso na capa, é que aquela peça que era muito valiosa, né, uma família que era muito valiosa, ela não tem conserto mais. Não é bem assim. Tem. Só depende deles, né? É claro. E pode surgir uma nova peça diferente, muito mais valiosa. Mas, para não acontecer isso, tem que ter o planejamento sucessório, né, Joyce? Isso mesmo, com certeza, faz toda a diferença. Eu vou botar para vocês um link hoje. Eu estava vendo alguns casos muito famosos de herança no Rio de Janeiro que estão enroladas. Hebe Camargo, alguma lista delas. E a gente vai agora, inclusive, tempera ainda mais o argumento. Bacana. Você que morou aqui, Sandra, aquele shopping, o Venâncio 2000, foi um caso de briga entre herdeiros. Não sabia. Muitos e muitos anos, muito dinheiro perdido ali. Aquele é um caso emblemático, né? Porque enquanto os irmãos estavam brigando, o shopping ficou parado e foi perdendo valor e foi praticamente inútil. Depois que eles se acertaram, depois de 15, 20 anos de confusão, mas assim, de um ano para o outro, o shopping voltou totalmente revigorado, mudou toda a parte comercial, mudou toda a parte de movimento, ou seja, resolver conflitos de forma construtiva tem um valor não só individual, e às vezes dentro das famílias, mas também social muito forte. À medida que nós vamos aprendendo a resolver. E eu acho que a gente precisa sim encontrar caminhos. Tinha algumas perguntas sobre por que a mediação então não é utilizada antes e assim por diante. Ou seja, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa encontrar caminhos de mostrar esse valor para a sociedade começar a utilizar algo que vai fazer com que ela se potencialize ainda mais. Nós precisamos de uma sociedade mais do que computadores, mais do que sistemas, a gente precisa de relacionamentos bem resolvidos. E a prova está aqui, a gente está se reunindo para conversar sobre isso. Isso vai ter o seu caminho fortalecido em breve. Tem um livro que eu gosto muito, gente, que se chama Conversas Difíceis. É um livro fantástico. Eu recomendo que todos leiam. E aí, Ana, deixa eu fazer propaganda. E o workshop do nosso teacher aqui sobre esse livro também é fantástico, esclarecedor. Sério, eu tenho que te falar que não sei se foi workshop, eu não lembro o nome. Foi uma live. Não, você fez uma live, mas antes disso você já tinha dado, acho que o ano passado. Teve sobre conversas difíceis. Foi essa, não foi nem a live que eu assisti. Eu assisti, foi a aula sua mesmo. Assim, porque o livro, no primeiro momento, eu achei bem difícil em alguns pontos. E aí, depois, quando eu assisti sua aula, para mim foi muito esclarecedor. E esse livro é fantástico para gente que trabalha com gerenciamento de conflitos, com comunicação, com gerenciamento de pessoas. É um livro, assim, Ana, muito legal a sua indicação. Mas eu deixo a dica aí também, do curso do Marcelo, que me ajudou muito a compreender o livro aí numa dimensão que eu não tinha dado na minha leitura inicial. Muito legal ouvir o outro, né? Sobre muito isso. Bom, muito legal. Vamos lá, live aí planejada para falar de livro, de mais coisas que vão chegando por aí, viu? Eu acho que está faltando mais live na área de família, a gente está fazendo pouco, precisa conversar mais sobre esses aspectos, linkar as pessoas. Tanta coisa que já apareceu aqui de link que vocês colocaram de indicações, etc., artigos, muito legal. Para quem gosta também, o IBDFan DF, desde o primeiro final de semana de abril, toda sexta-feira, das 10 às 11, a gente faz uma live, a comissão de mediação, junto com a comissão de práticas colaborativas. São temas muito interessantes, é gratuito. É só vocês seguirem lá no Instagram o IBDFan, que a gente está fazendo propaganda, quem me segue também, e tem sido muito, muito bom mesmo. Fica o convite.
Ó, se deixar o pessoal fica, viu, Lud? Ninguém Eu vou falar assim, eu vou agradecer, porque já tô vendo assim, são 15 para as 10, eu assustei com o horário aqui. Seríamos Bem, capazes eu de fiquei virar muito- a noite aqui conversando, viu? Muito verdade. interessante. Queria agradecer muito Marcela, Ana e a Ludmila, que tem uma ligação direta com vocês, que pôde nos proporcionar esse momento incrível, gente. É muito bom, acho que acrescenta muito na nossa realidade enquanto Câmara, enquanto mediador, enquanto cidadãos, né? Sigam a página da Satisfact, venham conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Marcela, Ana e Ludmila, vocês brilharam e foi incrível ter a presença de todos vocês aí, né? Nesse horário aí, nós tivemos aí quase 70 pessoas que eu vi aqui, acompanhei, e isso enche os olhos e pode ter certeza que marcaremos próximos, né, Ludmila? Marcela e Ana. Marcaremos sim, marcaremos claro. sim. Vamos sim. Olha, muitíssimo obrigada a todos aí, aqueles que eu conheço, aqueles que eu fiquei conhecendo, né, no dia de hoje. Obrigadíssimo, Marcelo e Ana. Eu acho que essas três falas, esse intercruzamento de horizontes, meu com o de vocês, eu acho que foi muito legal para mim, foi muito enriquecedor para mim, espero que tenha sido para vocês também. Toda fusão histórica, ela gera novos preconceitos, então nós vamos sair dessa noite com novos preconceitos, não no sentido pejorativo, mas no sentido de novos conceitos sendo formados, novos modelos mentais, Ana, espero a partir dessa nossa troca aqui, que nós possamos começar a construir. E eu acho, Marcelo, sim, que nós precisamos começar a fazer mais trocas, mais redes, né, para que a gente possa crescer, né? Tiveram tantas falas interessantes, tantas pessoas participando, tantas perguntas legais que nos levam além daquilo que a gente se propôs. O mais legal é isso, é ir além daquilo que a gente está, né, preparado. Isso é o que eu mais admiro na vida, é sempre ultrapassar. Então, assim, muitíssimo obrigada a todos, um prazer enorme. A Câmara Satisfact está de braços abertos para receber todo mundo com pão de queijo, broa. Eu gosto da broa, tá, gente? Mais do que o pão de queijo. Eu gosto da broa com queijo Minas. Um cafezinho preto. E a gente pode também tomar online, né, Joyce? A gente senta aí, vocês aí, a gente toma um cafezinho também. E para a gente fazer cada vez mais coisas. E quem quiser ir, entre em contato com a gente. Quem quiser trocar uma ideia, ou fazer uma live também, a gente está aberta também para quem quiser participar, né? Hoje foi o Marcelo e a Ana, mas quem sabe tem alguém que está participando, que queira trabalhar com isso, que queira, né, pode usar o canal da Satisfact, pode fazer isso com vocês, tá? A gente está aberto a trabalhar também em equipes, em parceria. A Ana Paula falou que ia te visitar em BH, às vezes ela vai te visitar online, viu? Pois é, às vezes nós vamos tomar um cafezinho online. Eu já falei com ela, que eu vou esperar. Vamos sim. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz de participar aqui. Muito obrigada, Ludmila, pela... Nossa, estou muito feliz mesmo. É Ludmila gosta de pão de queijo, por isso que eu vou aí.